divide o Botafogo, Marlon Freitas ganha, Almada devolveu para ele, Marlon Freitas toca, passa, circula de pé em pé, desce o Botafogo, Alex Telles levantou a cabeça, cruzou lá na segunda trave, olha o gol, Savarino! Gol! Cara, e aí, pô, eu peço desculpa aos torcedores botafoguenses, que, pô, tem muito botafoguense que me acompanha, mas é inevitável, ainda que o Botafogo tenha jogado pra eu falar mais das deficiências do meu time, porque é o meu time, né? Então, evidentemente, eu vou estar comentando mais. É certo que é um golaço do Botafogo. Um contra-ataque de manual, um cruzamento absurdo do Alex Telles, que é um senhor lateral, um gol do Savarino, mas não tem como, tá ligado? Eu me fazer de maluco e eu ignorar o fato do Botafogo ter gasto 10 milhões no Savarino, enquanto o Vasco foi lá e gastou 20 milhões no Cleiton. E aí você vira pra mim e pergunta, ué, mas que Cleiton? Tá inventando jogador? Eu não tô, é porque o Cleiton já veio, não fez gol nenhum e já foi embora, tá ligado? E é foda, porque você não precisa ser um diretor executivo pica pra você entender a diferença de um pra outro. Se você, olha só, se você voltar no meu Twitter, eu vou achar a data aqui pra eu não sair de mentiroso. Fiz um tweet falando sobre a importância do Vasco contratar o Savarino e o valor acessível que esse cara tinha. É inacreditável, velho. É inacreditável. E eu retuitei esse tweet esses dias. Então, no final da live, eu tenho que achar. O Savarino é contratado pelo Botafogo por 10 milhões, enquanto o Vasco vai lá e gasta 20 milhões no Cleiton. Aí o Botafogo gasta 10 milhões no Gregory, o Vasco gasta 30 milhões no Sforza. E aí você vê dois jogadores importantíssimos, dois pilares do time do Botafogo, custando 20 milhões, e o Vasco gastando 50, e um jogador que não entra no campo, e outro jogador que já voltou para Portugal. Você tá entendendo o que eu tô falando? Os caras gastaram 20 em dois titulares, dois jogadores importantíssimos. O Vasco gastou 50 em um que é reserva e outro que voltou para Portugal. Toca, passa, circula de pé em pé, desce o Botafogo, Alex Telles levantou a cabeça, cruzou lá na segunda trave, olha o gol, Savarino! Gol! Golaço, tem que fazer. Mas é o que eu falo, mano. Cara, o vagabundo fala, ai, tu pela muito o saco do Botafogo. Eu todo dia tenho que ler esse comentário. Mas na minha visão, eu não sou nenhum dono da verdade não, tá, gente? Mas na minha visão, a única diferença é que eu sou honesto na hora de comentar as paradas. Tá ligado? Eu podia ficar igual um Mauro César, que já foi um grande jornalista, e pra mim é só um influenciador que defende os direitos de um time hoje, especificamente, e ficar falando que, agora é óbvio, né? O Botafogo aí gastando de forma que tá errado aí, e aí vai ganhar mesmo. Só que eu acho que, mano, é completamente diferente. O Botafogo tem uma gestão que gasta, mas gasta certo. Porque se você for ver gastar por gastar, o Corinthians gasta pra tá ligado? Gasta pra o Vasco gastou pra e os caras não competem. Por quê? Porque gastaram mal. Então você tem que reconhecer que os caras souberam contratar. Eu sempre volto aqui no exemplo do Igor Jesus. O Igor Jesus é um jogador que ele nem passava perto das conversas dos torcedores médios no Brasil. Ninguém falava do Igor Jesus, cara. O Botafogo trouxe de graça o cara. E hoje ele é um dos melhores centroavantes do Brasil. Alguém falava do cara? Se quiser ser engenheiro de obra pronta, chegar e falar assim, não. Todo mundo comentava, mas ninguém trouxe dinheiro pra trazer. Aí vem o Botafogo, que veio lá o John Textor e tá injetando 4 bilhões, e aí ele consegue contratar, e não tem graça. Mas tudo bem, se vocês quiserem distorcer pra como se fosse isso, tudo bem. Eu não vou fazer isso na minha live, ponto. Bola muito forte pro Alex Telles. Curioso, tô vendo aqui o Luiz Henrique na esquerda. Savarino domina corredor central. Bola no Igor Jesus, ele só pisa de volta. Luiz Henrique! E o Luiz Henrique levita. Luiz Henrique levita, tá ligado? Ele sobra, destoa. Assim, todos os adjetivos que você puder usar em relação à disparidade, você pode usar pra falar do Luiz Henrique. Porque ele é muito melhor que todo mundo. Isso aqui, cara, ele puxa com a perna esquerda, ele tá na cara do gol, na linha da pequena área praticamente, e ele tem a frieza de puxar pra perna esquerda e bater com a direita, como se ele estivesse jogando contra criança. Frio!
O comentário do cara. Ainda bem que foi pego na bet. Tenho fé que ano que vem tá fora. Vai tomar no... Garoto é um iceberg na frente do goleiro. Frio. O Botafogo amplia com menos de 12 minutos. Savarino, olha só. Deu pro Igor Jesus. Recebe de volta de primeiro. Seu narrador é dedo de seta, viu, Roger? Não, mas tive que levantar para bater palma. Foi um espetáculo, um show do Botafogo nessa construção. Olha o Vasco, o jogo é quente, Puma cruzou, Verratti defendeu, John! E o John também é bom pra... O Vasco fez umas boas jogadas ali no primeiro tempo, principalmente com o Paulo Henrique, ali pelo lado do Paulo Henrique, que eu não sei o que acontece também, todos os jogos contra o Botafogo, ele sei lá, mano, incorpora, não sei se ele tem algum ódio do Botafogo, não sei qual que é a parada, mas o Paulo Henrique costuma... chamar a responsabilidade nos jogos contra o Botafogo. E ele até criou boas jogadas ali, mas o John também é muito bom, velho. É muito bom, velho. Não dá pra piscar do Nilton Santos. Tem tido uma liberdade muito grande. Bola lançada pro Puma ou pro Paulo Henrique. Estão aí os dois laterais. Puma pro Paulo, limpou, bateu. Moleque, essa defesa aqui é inacreditável. Porque o Paulo Henrique, ele faz o chute com aquela mesma característica do Alan Patrick, que é o que... Tipo assim, não tô comparando o chute, tá? Eu tô falando a característica da bola fazer uma curva de fora pra dentro, que dificulta muito a defesa do goleiro. E o John consegue pegar, viado, tá ligado? O John consegue pegar, viado. Paulo limpou, bateu, John! A arbitragem mandou seguir e o Almada escapou. Contra-ataque a milhão. Savarino, Jean Davi volta pra marcar, bola cruzada pro Luiz Henrique. Tenho dúvida quanto à condição dele. Dominou, bateu, ela sobrou. Léo Jardim. E o Arthur Jorge tá louco aqui, porque ele quer que o Botafogo saia um pouco. Ele acha que o Botafogo tá muito recuado e tá perdendo tempo. E o Pumita é aquele negócio, né? Ele lembra o Pelé no ataque. E na defesa ele lembra o Léo Pelé. Foda depender. Por Jesus, vem pra dar a meia-lua, vai sair da cara do gol. Igor pra... Mais um contratado pra temporada que chegou chegando. Tomou conta da posição. O Paê aqui também tá de sacanagem. Eu defendo o Paê pra caralho, mas... Tá de sacanagem aqui. É certo que, pô, não é como se ele fez pra zoar, porque ele faz isso literalmente todos os jogos. Mas, pô, tem que ter um senso também de momento. 2-0 Botafogo, Vasco vendo merda. De letra, enfeitou, perdeu. Aí o João Vitor toma amarelo aqui. 37-13, né? 37-13. Falta no Igor Jesus. Com 3 decisões por pênaltis contra a Água Santa. E ele toma o vermelho. Fortaleza. Com 38 e 55. E vem o Botafogo com o Igor Jesus. São 2 na marcação contra ele. Deu um traço. Passou o João. Agora, ele marcou pênalti. Depois, ele foi no VAR. Viu que a falta na visão dele foi fora da área. Anulou o pênalti e deu o cartão amarelo. Expulsou o João Vitor. Eu, particularmente, preferia o pênalti. Porque jogar com 1 a menos... 60 minutos no tapetinho enquanto o Botafogo é uma pica voadora. Tipo assim, viado, é muito duro. Porque, cara, você vai falar do João Vitor, mas de todo o coração, ele é literalmente, com toda a folga do mundo, o melhor zagueiro do Vasco. Ah, Renato, é claro, porra, olha os outros que são. Pra você ver, né? O João Vitor, ele é o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor. Aí depois vem, sei lá, Maicon, Léo Pelé e Rojas. Aí chegou na janela de transferência, o Marcelo Santana, que o Vasco trouxe, o diretor, que era diretor do América de Natal na 8ª divisão, o Vasco trouxe, e durante a janela, ele foi atrás do Pepe pra zaga, o Pepe falou, vou me aposentar. Aí foi atrás do Rafael Tolói, a Rafael Tolói falou, cara, olha só, adorei, eu amei a proposta do Vasco, é um grande clube, e porra, eu quero deixar as portas abertas. Mas não. Aí ele foi atrás do Lianco, e o Lianco falou, cara, gostei demais, vou pro Atlético. Aí ele foi atrás do Luan Pérez, ao Luan Pérez, mano, essa foi uma das melhores propostas que eu recebi na vida, vou pro Santos na Série B. E aí ele foi atrás do Ian Glavinovic, reserva do Newell's Old Boys, e aí o Ian Glavinovic fechou com o Vasco. Que beleza, contratamos um zagueiro, não vamos depender mais de Léo Pelé e Maicon. Chegou o último dia da janela, falta 20 horas pra acabar o dia, 15 horas pra acabar o dia, 10 horas pra acabar o dia, 5 horas pra acabar o dia. Acaba a janela e nada. Notícia. Bumba. Ian Glavinovic não vai pro Vasco porque a documentação não foi trabalhada a tempo. E o Vasco faz uma caralha de janela de transferência inteira sem contratar um zagueiro, tendo Rojas, Maicon, Léo Pelé e João Vitor na zaga. E aí o Vasco foi atrás do Maxime, que foi acho que 10 milhões, porque o Vasco precisava de um jogador que falasse francês pra o Paê poder ter um amigo.
E foi atrás do Jean Davi, que custou mais 10 milhões e até agora não fez nenhuma. E nem dá indícios de que vai fazer. Mas tá bom pra c***, né? Porque se eu reclamar, eu tô sendo amargo. Vai ser expulso, provavelmente. E agora, pô, com todo respeito, mano. Pô, Roger Flores, eu não vou xingar. Eu não vou xingar, tá? O Roger Flores. Apesar de saber que isso não me renderia problema nenhum, porque pelo que eu vi, eu imaginava que era um problema da torcida do Vasco com ele, pelo que eu tô vendo, todas. Me solta que ele levantou e começou a bater palmas no gol do Botafogo. Vai se fuder. Eu falei que não ia xingar, xinguei, desculpa. Isso aí eu tô errado mesmo. Levantou e bateu palma, eu até fiz uma grande analogia lá no meu Twitter. Eu também tenho o mesmo costume, e eu acho isso muito engraçado. Todas as vezes que você, Roger Flores, faz um comentário coerente, eu levanto e bato palma. O problema é que até hoje eu nunca levantei da cadeira, tá ligado? E isso muito me indigna. Porque é bizarro. A má vontade que eu sinto que ele tem pra comentar. Foi golaço? Foi golaço. Foi realmente um golaço. Comenta a porra do jogo aí, cara. É gracinha o tempo todo, não faz um comentário pertinente. Pro Botafogo, João Vitor puxou. O lance tá hoje eu tô sendo revisado. No dia ruim. Tudo deu errado. A torcida do Botafogo não questiona o pênalti. A torcida do Botafogo... Por isso que foi corno? Não, isso aí é você que tá falando. E eu falo logo o nome porque eu não vou deixar isso aí cair sobre mim, não. Matheus Pereira 87 que falou. Se for processar, processa ele. Isso é ele que tá falando. Eu nunca falei essa porra, não. Expulso o João Vitor, que tem que ser titular absoluto do Vasco mesmo, porque ele é muito melhor que todos os outros horríveis da zaga, chega ao 4º cartão vermelho no Vasco. Eu lembro que, conversando com o Camargo, tempo atrás, no Réveillon, ele falou, cara, o João Vitor é um bom zagueiro. O João Vitor jogava no Corinthians, né? O Camargo é corintiano, ele falou, o João Vitor é um bom zagueiro. Só que ele toma muito cartão. E ele já chega ao 4º cartão vermelho já. Muito o que fazer, né? E eu acho que ele já tá com idade, ou não? Eu acho que ele já não é mais um garoto, né? De 17 anos. Já tá com idade já, mas, enfim. Principalmente ao Palmeiras, né? E depois você vai controlando. Hoje esses jogadores têm um controle direto a todo momento. Luiz Henrique passa pelo Piton de passagem com a direita, não cruza. Invadiu o Piton. Volta para desarmar. Vamos ver. Adrielson tá na grande área. Gregory pede. Ela vem pro Barbosa, tira de cabeça Puma. A sobra, a batida pro gol. Matheus. Abriu, Piton, ataca o Vasco, Ryan tá na grande área, Piton limpou. É a luta por uma vaga próxima à Libertadores. Savarino ataca, Júnior Santos. Marlon Freitas pediu passagem, enfiou, bom passe, atenção, Júnior! É o que eu falo, é golaço do Botafogo, mas desculpa o torcedor botafoguense. Isso aí é chover no molhado. É chover no molhado. Golaço do Botafogo. Quem assiste todas as minhas lives aqui sabe que quando o Botafogo perdeu o título ano passado de forma vexaminosa, eu botava a cara aqui e falava, gente, vocês podem zoar, vocês podem falar o que for, o Botafogo vai ser campeão de alguma coisa em questão de tempo, porque só ganha quem disputa e o Botafogo vai continuar disputando. Eu fiz a simulação antes do campeonato começar, eu botei o Botafogo lá em cima, todo mundo me xingou aqui. Foi um ano só, vai ficar lá embaixo. Então, não fica pesando na minha não. Mas eu tenho que comentar sobre o Vasco. Cara, olha isso aqui, cara. Savarino ataca. Deve ser, cara, se for uma vez, tava tudo bem. Deve ser sei lá, eu não sei nem como é que você fala isso, a vez 481, que o Maicon, cara, ele dá um bote completamente sem tempo, perdido, sem lógica, sem sentido, e deixa a defesa toda desorganizada. E todo jogo ele faz isso. E aí, eu fui falar que ele tem que ser o capitão, né, da barca do Vasco, quando chegar ao final do ano. E aí me relembram, o Maicon, com esse nível de atuação pavoroso, ganhou o prêmio de ter o seu contrato renovado, né? E eu não lembrava disso, eu não tinha essa informação. E aí eu já começo a pensar, quanto é a multa? Porque o Casimiro falou na live dele lá. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar o Vasco, mas pra pagar a multa do Maicon você tem. Pra pagar a multa do Maicon você tem. Tu é macho mesmo? Tu fala que é Vasco pra caralho. Paga a multa do Maicon, porra. Porque o prejuízo é muito maior de pagar a multa, que pagar a multa, de ter ele jogando aí, ó. Ter ele jogando aí é prejuízo toda rodada. Tá ligado? Júnior Santos, Marlon Freitas pediu passagem, enfiou, bom passe, atenção, Júnior! 2 pontos
E aí vão me falar que o John Textor não é pica de cachorro. Vasco fez uma proposta pro Marlon Freitas quando o Marlon Freitas estava mal, a torcida do Botafogo tava puta com ele. Qualquer outro diretor iria vender. A proposta era boa, o Marlon Freitas ficou balançado e o John Textor falou: não sai de jeito nenhum, pode fazer a proposta que for, é um dos melhores que tem na função dele no Brasil. E manteve o cara. Olha a importância do cara. Com 2 vitórias a mais, com o mesmo saldo, o Botafogo não deve nada pro segundo colocado, Júnior Santos. Que cavadinha foi essa? E também tem um ponto, né? No segundo tempo do Botafogo entrou o Júnior Santos e no Vasco entrou o Alegria. Com todo respeito, a minha última intenção é jogar hate no Alegria. Aí, papo reto, que esse moleque encarne o Pelé e seja o mais feliz do mundo. E ele não fez nada de errado pra eu estar criticando ele pelo jogo ou qualquer outra coisa. Mas tu vê a diferença de elenco. Tipo assim, o Alegria é um jogador que, pô, não era nem brabão na base. O Vasco trouxe depois de um jogo contra o Nova Iguaçu. Aí o Vasco trouxe pra base. Aí eu acho que ele tava de reserva na base. Aí ele subiu profissional. E agora ele tá jogando aí. E o Júnior Santos fazia gol pra já todo jogo. Já era importante, teve a lesão, voltou. Tá ali como opção no banco. Entra no segundo tempo de um time que já tá ganhando 3-0. É muita disparidade, gente. Savarino Não. na meia-lua, Júnior Santos pro Savarino. Domina, toca, circula, vem a batida. Moleque, acharam o meu tweet. Acharam o meu tweet. Eu fiz uma lista da loucura. Ah, Renato, pô, mas esse nome aqui é loucura tu ter colocado. Sim! O nome é Lista da Loucura. Só que eu fiz essa lista no dia 24 de outubro. Não, 24 de outubro eu dei o RT. Eu fiz no dia 11 de dezembro de 2023. E eu falei alguns jogadores que estavam fora do Brasil que os times brasileiros poderiam contratar. E lá estava quem? Savarino. Real Salt Lake. Botafogo contratou por 10 milhões de reais.